programa desta sexta-feira deveria ter como convidado o vice-prefeito, eu acho, eu quero deixar claro aqui, eu tenho um respeito muito grande pelo Eustáquio, uma pessoa que eu acho educadíssima, um gentleman, uma pessoa sensacional, um cara legal, boa gente. Não acho que a política antidrogas do município seja boa e sempre esteve nas mãos dele, não acho que o crack tomou conta. Ah, mas é no mundo. Não dá para entender que ao lado da Câmara Municipal de Santos, ao lado de uma companhia dos bombeiros, tem uma rua chamada Tiro Naval, que quando você sai da Câmara 8 horas da noite, você esbarra nos craqueiros, nos noia. Não dá para entender, alguma coisa está errada. Mas eu acho o Eustáquio um cara seríssimo, rotariano, maçônico, irmão maçônico, 21 irmãos, tem aqueles títulos todos, né? E eu respeito muito ele, eu acho ele um cara muito legal. Mas nós convidamos ele a participar do programa e mandamos aqui um e-mail, solicitar aqui o e-mail. O Rodrigo não vai precisar mostrar, porque a minha palavra basta, mas está aqui o e-mail, que a gente vai guardar com carinho. E nós convidamos, através da dona Maria Francisca, assessora de imprensa da CAPEP, convidamos o Eustáquio para que participasse do programa hoje. Aí ela respondeu: infelizmente o doutor Eustáquio Pereira não poderá comparecer ao programa Sem Reação na data solicitada. Obrigada pelo convite. Assim que tivermos uma data disponível na agenda dele, entraremos em contato atenciosamente. Eu agradeço, viu, Maria Francisca, a sua gentileza, mas eu vou fazer como você fazia lá no Opinião. Quem tem cargo público não escolhe data. Quem tem cargo público tem que vir à imprensa responder. Você foi deselegante. No mínimo, você deveria sugerir datas para a participação do Eustáquio. E já deixo aqui um convite. Aqui não é Câmara, não dá esse negócio de convocação, é convite. Não tem. É convite. Nós vamos, a partir de terça-feira, convidar diariamente o vice-prefeito, presidente da CAPEP, Eustáquio, para que venha aqui. Porque vai receber hoje uma série de denúncias. E eu gostaria de ouvi-lo, da mesma forma que ele esteve na Câmara de Santos, mas que infelizmente não ficou claro, porque não houveram perguntas sobre problemas da CAPEP, ficou muito do lado pessoal, né? E o pessoal, eu acho que ele deve responder da maneira que entende e também deve responder na justiça se quiser. O público não. É um dever do agente público transparência. É um dever do agente público ir a órgãos de imprensa e dizer o que está fazendo. Então, fica aqui a nossa manifestação quanto à manutenção do convite ao doutor Eustáquio. Isso vai levar 1 ano, 2 anos, 3. Espero que ele possa vir nos próximos, até final de 2016, para poder responder ao público, e não à justiça e nem aos colegas dele, mas ao público em geral, até porque a instituição que ele preside é uma instituição pública, mexe com o dinheiro dos outros. Quando mexe com o dinheiro dos outros, tem que ter uma clareza muito grande. No programa de hoje, eu conto com o engenheiro Rui Deltrono, gentilmente vindo ao programa, obrigado pela participação. E você falou, fundador da página Sobreviver, mas você fundou a Viver em Santos também, né, Vitor? É um blogueiro? Chama blogueiro ou não? É um ótimo assunto até, porque eu fundei junto com o Daniel Inocente a página Viver em Santos. Meu amigo Daniel, que hoje é assessor do Kenny. Do Kenny, exatamente. E isso, o que eles fizeram? Quando ele virou assessor do Kenny, eles apagaram todos os meus vídeos de denúncia. Da página? Da página, apagaram todos os meus vídeos, eu perdi todas as visualizações. A senha estava com ele, é isso? Mas eu criei o canal junto com ele, nós criamos juntos o canal, e teve um dia que ele falou que as nossas ideias não batiam mais, hoje ele é assessor do Kenny e apagou todos os meus vídeos e me tirou as senhas. Então vou te dar uma dica, quando for assim, quando você for montar uma página com alguém, quantos dígitos tem a senha? 4 ou 6? Eu nem lembro quantos tem, mas assim... Normalmente é 4 a 6. Você põe 2 dígitos e ele põe 2 dígitos. Eu parto do pressuposto que a gente tem que confiar nas pessoas para fazer qualquer coisa na nossa vida. E infelizmente ele se achou dono da página, sendo que a página só cresceu porque a minha cara estava lá, porque os vídeos eram meus, os vídeos... eu que apresentava todos os vídeos, ele me ajudava na parte técnica atrás e tal...
Eu sempre tive ele como um amigo, a gente ia e hoje a gente nem se fala mais. É uma pena. Então, é uma pena. Vale mas só para ficar claro, O Daniel é um cara um cara super de boa, só que eu não achei justo o que ele fez. Mas da próxima vez... Ele se achou dono da página, se apossou da página, mas da próxima e hoje vez, a página serve a quem interessa a ele. Veja só, da próxima vez você fica com 2 dígitos e outra pessoa com 2 dígitos. Mas eu confio nas pessoas, tanto que hoje eu tenho pessoas de confiança na página nova. Eu ia te apresentar como suplente a vereador. Você não foi diplomado? Eu fui diplomado como então suplente. Você ainda é suplente. Só que eu fui expulso do PTB. Foi expulso. E eu quero dizer aqui de antemão que eu tenho, foi uma honra ser expulso do PTB. Foi uma honra. Porque eu fui expulso do PTB justamente porque eu denunciei todas as irregularidades do vice-prefeito. E o vice-prefeito é presidente do PTB, do partido do qual fazia parte e sou suplente. Vocês imaginem que durante 4 anos, né, já vamos para o 4º ano agora, ninguém da coligação saiu ou ficou doente. Acho que os caras foram trabalhar doente para não me colocar lá, porque eles sabem que eu falo o que é certo mesmo. E eu não tive, eu não consegui assumir nem um dia como primeiro suplente do PTB. Então, assim, eu sinto honrado de ser expulso porque eu denunciei as coisas. A coligação seria o Kenny, o Douglas e o Sérgio Santana. Mas eu não me recordo de nenhum deles ter se afastado, né? Não. Se eles quisessem, isso é uma coisa assim, não adianta a gente falar combinado, que isso? É lógico, pô, todo mundo faz isso para fortalecer e tal, mas não fizeram assim porque não interessa. Mas de qualquer maneira... E o Sérgio Santana não está mais no PTB, agora está no PR. Deve ter saído já, porque ele sabe que o PTB não vai ter candidato nem para síndico de prédio. Não tem chapa. O que vai acontecer é o vice-prefeito utilizar o PTB para negociar o tempo e provavelmente algum cargo na prefeitura, né? Ô Vitor, você tem uma série, antes de começar o programa, você estava me mostrando uma série de questões da relação do Eustáquio, a qual reputo uma pessoa bastante educada. Você tem denúncias quanto à questão que ele teve com o Estado e que ele, inclusive, foi motivo de convocação na Câmara de Santos e que ele esclareceu lá, apesar de alguns pontos não terem atendido a todas as expectativas, pelo menos não atenderam as minhas expectativas, mas o que me chamou a atenção, eu tenho acompanhado as denúncias quanto à gestão do Eustáquio à frente da CAPEP, não é? E aí começo a ficar preocupado, porque a CAPEP é um órgão que rege os benefícios dos funcionários da prefeitura, a parte da saúde, os benefícios todos que os funcionários têm. Isso é preocupante, porque os erros de hoje podem refletir no futuro. Eu preciso fazer um adendo ao que você falou, que o dinheiro não é só dos funcionários públicos, não. Tem dinheiro do município na CAPEP. Então é um dinheiro de todos nós. De todos nós. A prefeitura, ela repassa, porque só o dinheiro que é recolhido dos funcionários públicos não cobrem as despesas da CAPEP. Então o prefeito ele tem que repassar 0,25, aí ele soma com mais... Na época do Papa, se não me engano, era 1% da arrecadação. Né, da arrecadação? 1%, que vai para eles, e o vice-prefeito... E aí o Eustáquio administra, é isso? Administra, mas isso aí foi na época do Papa que eu estou falando. Aí depois entrou o Eustáquio em 2013. Diminuiu o repasse? Aí, não, o repasse acontece, mas acontece em porcentagens, né, em porcentagens menores, só que como a arrecadação é maior, acaba sendo mais ou menos igual. Vai ser 2,5 bi a arrecadação. 2,5 bi. Então, eles têm 2 milhões de reais. 250. Não, mas é 1%, né? Tem 3% mais o que 3% que é da folha de pagamento dos funcionários. Mais o que é repassado pela prefeitura. Então, enfim, o valor dá 2 milhões, é isso? Mais ou menos 2 milhões, que ele chama de reserva técnica. É um nome que eles inventaram para o caixa. Então, assim, a grande farsa disso aí que eu queria falar para você é que ele fica fazendo propaganda dessa reserva técnica, mas não existe reserva técnica. A CAPEP estava quebrada. Aí o que eles fizeram? Pegaram o dinheiro dessa reserva, desse dinheiro que é repassado e tal, cobriram o rombo. E o dinheiro público que é passado da prefeitura para cá fica de uma reserva. E ele fica falando que ele conseguiu fazer essa reserva porque administrou bem a CAPEP. Não existe administração boa lá, porque não dá, o dinheiro não cobre.
Então o que ele faz? Ele está se prevalecendo disso, fazendo propaganda dessa reserva por um dinheiro que, se o prefeito não passasse para ele, não conseguiria equilibrar. Não conseguiria, não tem nada, ia estar no negativo a CAPEP. Quer dizer, a administração depende do repasse. Lógico, óbvio. Então ele tá fazendo propaganda disso e a população não sabe. Rui, boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, você estava comentando antes do programa que você contesta a ocupação do cargo de presidente da CAPEP pelo Eustáquio. É isso mesmo? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Ação e Reação. Obrigado. Aliás, um programa excelente que sempre procura mostrar os dois lados, ouvir os dois lados, elogiar e criticar quando necessário, né? É verdade, Augusto. Aí a principal denúncia que se coloca vem da própria Constituição Federal e da legislação vigente. Independente de ser o Eustáquio, hoje o presidente da CAPEP, nós temos três razões básicas, e aí a quarta razão seria específica ao Eustáquio, que o impediriam de ser presidente da CAPEP. Então, veja bem, a primeira razão, pela Constituição Federal, né, e pelos atos, pelas ações diretas de inconstitucionalidade, dentro de outras apelações do Ministério Público Estadual, né, e da AJG, da Assessoria Jurídica Gratuita, no parecer, para o vice-prefeito, né, se aplicam as mesmas disposições do que o prefeito. Então, um prefeito, no caso o Paulo Alexandre, jamais ele poderia assumir qualquer outro cargo dentro da prefeitura, da administração direta, ou dentro de uma autarquia ou fundação. Isso é vedado. Isso é vedado para o prefeito, né? E para o vice-prefeito... E se estende ao vice? Se estende ao vice. Isso é conhecido, inclusive. Né? Mas, Rui, peraí. Mas você acha que iam indicar o Eustáquio para um cargo se vai contra a Constituição? Já fizeram. Já foi feito isso. Já foi feito isso. Eu não sei se o Paulo Alexandre, na época, estava ao par, se a assessoria dele não teve tempo hábil para informar devidamente. Mas ele tem um cara lá, desculpa te interromper, mas ele tem uma pessoa lá que é o Rivaldo, que, sem dúvida nenhuma, é um dos caras, é um QI... Eu acho que é 3 vezes maior que o meu. Cara inteligentíssimo, uma pessoa... Tanto é que ele ficou com resultados. Ele cuida dos resultados da prefeitura. É o cara que manda em tudo lá. Quem manda é o Rivaldo. QI altíssimo. Foi feito um teste com os funcionários públicos da prefeitura e ele superou todos. A gente tem que levar em consideração... O cara é inteligente. A gente tem que levar em consideração uma coisa muito importante, que o vice-prefeito, ele, como vice-prefeito, ele não incorpora salário. O salário é de um mandato, né? Porque só quando há o aumento do prefeito. Porque o vice-prefeito, ele é funcionário público. Então, como vice-prefeito, ele não incorporaria o salário de 10 mil. Ele, com o salário dele normal de funcionário público, ele ganha, sei lá, uns 3 mil reais, 2 mil e poucos reais. E como vice-prefeito, ele não incorpora. Então, o que aconteceu? Colocaram ele como presidente da CAPEP. Para incorporar? Para incorporar 17 mil. Será? Porque o que ele faz? Ele tem que optar. Quando ele está vice-prefeito, ele ganha 10 mil mais ou menos, né? O salário do vice-prefeito. Então ele não vai incorporar. Acabou o mandato, ele volta a ganhar os 2 mil dele lá. Como presidente da CAPEP, ele incorpora. Então ele opta, ele fala assim, não, eu não quero, eu abdico do meu salário de vice-prefeito. Ele não pode ter dois salários. Ele não pode ter dois salários, eu abdico e eu quero o da CAPEP. Rui, uma das questões é essa aqui, de não poderia, de acordo com a Constituição, o mandato eletivo, isso, não é, está ocupando o cargo de uma autarquia. Exatamente. Mas ele está ocupando. Ele está ocupando. Tanto o prefeito como o vice-prefeito não poderiam. Para o prefeito é clássico. Na Constituição ficou algumas lacunas de interpretação na época quanto ao vice-prefeito. Então depois houve ações diretas de inconstitucionalidade até para o estado lá de Pernambuco, outras ações, pareceres do Ministério Público, onde o resumo da ópera, eu tenho aqui toda a legislação. É de que não é correto. Para o vice-prefeito aplicam-se as mesmas disposições aplicáveis ao prefeito. Ato de improbidade, acumulação de cargos, vice-prefeito, servidor público,
nomeado para cargo de confiança. Vamos imaginar que haja alguma interpretação legal. Você acha moral? Não, é imoral pelo seguinte, quando a pessoa tem um cargo dentro da prefeitura e é eleito, no caso o vice-prefeito, como o Vitor está dizendo, ele tem que optar, tem que desincompatibilizar, então ele deixou o cargo lá que ele tinha anteriormente dentro da prefeitura e assumiu como prefeito. Então, olha só a lógica, ele tem que se desincompatibilizar daquele cargo e assumiu como vice-prefeito, então ele tem que ser vice-prefeito. Ele pode optar pelo salário, no caso ele vai optar pelo maior, que seria de vice-prefeito, ou do cargo anterior que ele tinha, que ele se desincompatibilizou. E aí é dado um cargo em comissão para ele. São 3 cargos, né? São 3 cargos. Ele se desincompatibilizou do primeiro para poder ser vice-prefeito, e aí ele se compatibilizou com um novo cargo. Olha o pior. Então, só pela lógica... São 4 irregularidades. A segunda que vale para o Eustáquio ou para qualquer outra pessoa é o seguinte. Na Lei Complementar 771, Lei Municipal Complementar do Governo Papa, que trata dos estatutos da CAPEP. Então, ela prescreve ali uma porção de itens, e um deles diz o seguinte, que o presidente da CAPEP tem que ter lá um mandato de 2 anos, ok? Ele é eleito. Como é que é? Nomeado. Só que é um mandato. Aí não pode tirar ele, é isso? Não poderia tirar ele. Só o conselho pode tirar. Só o impeachment. Exatamente. E de pessoas de dentro da CAPEP. Então tá que nem o Eduardo Cunha, que querem tirar ele, mas é ele que vai dizer se vai para votação. Só uma curiosidade para as pessoas ligarem. O Eustáquio foi exonerado quando ele foi exonerado do Estado, que é aquela primeira, né, a primeira alegação que a gente colocou aí no ar para todo mundo ver, já foi por acúmulo de cargos. E o que ele está fazendo hoje, de novo, são acúmulo de cargos. Pela segunda vez, ele já foi exonerado, ninguém sabe por que ele não foi exonerado da prefeitura. Se ele foi exonerado do Estado, por que ele não foi exonerado da prefeitura? Porque ele enganou o Estado com a prefeitura e a prefeitura com o Estado. Então ele já deveria ser exonerado dos dois. Deixa eu só fazer um parênteses, eu vou continuar com o Rui, mas fazer um parênteses. Quando, e quem não estiver entendendo direito, pode entrar na página Sobreviver em Santos, né, no Facebook, página Sobreviver em Santos, que tem toda essa explicação. Tem um vídeo explicando tudo. Muito educativo. O que eu não consegui entender na explanação dele, e realmente ficou uma dúvida, e não só para mim, várias pessoas que estavam lá não entenderam, que uma hora ele disse que o chefe dele permitia ele... Primeiro que tem que pegar esse chefe e mandar prender, né? Porque o cara recebe... O cara é o chefe do Estado, é um funcionário de todos nós. Aí ele era condescendente. Não, hoje não vem trabalhar, ou faz isso. O cara foi nomeado. E não é o caso do Eustáquio, qualquer um. Eu acho que quem está errando aí precisava descobrir quem era esse chefe, que era condescendente. Não, o chefe entendia que eu não tinha o perfil, então eu não... Pô, mas peraí, se você prestou um concurso para investigador, e por mais que seja para pagar faculdade, eu infelizmente não tive nunca capacidade para passar numa faculdade, então e nem tive condições, tive que trabalhar desde pequeno e infelizmente não pude fazer um curso superior. Mas não faria, por exemplo, para ser polícia. Eu não tenho esse perfil, não adianta. Agora, precisamos descobrir quem era esse chefe que era condescendente e deixava ele fazer outras coisas. Por isso que a segurança pública talvez esteja aí, com tanto desvios de funções que tem no Estado, né? Você vai lá na Assembleia Legislativa, tá cheio de polícia lá, militar, né? Que deveria estar, ou o caso de alguns funcionários da prefeitura, que às vezes o cara porteiro, mas está em outras funções. Não, isso tudo cai por terra, No dia lá ele não explicou isso, como ele conseguia conciliar, isso não ficou claro. Não tem como explicar. Não tem. Porque é o seguinte, não tem como explicar por quê. Você já viu policial com 2 empregos? Não, bico. Policial então, faz bico, exatamente, mas policial, por lei, já por ser policial, ele já não poderia ter outro emprego. Ele tem o tal do bico que até o Geraldo Alckmin isso é mais recente. Agora, coisa de 2 anos. Isso aí chama atividade delegada. Não foi o José Geraldo Alckmin, foi o Serra, perdão. O Serra que aí ficou ridículo, né? Quer dizer, porque o cara, se ele for morto na frente da padaria, ele não ganha o seguro, ele não... aquelas coisas. Mas, Rui, desculpa te interromper. O Estatuto da CAPEP prevê que para ser presidente da CAPEP tem que ser funcionário público. Não é o caso do Eustáquio? Público estatutário. Não está é escrito isso? Estatutário. Está aqui, olha.
tem que ser, deverá ser servidor público do quadro permanente da municipalidade. Mas ele, o Eustáquio no dia disse que ele era... Não. Temos que deixar claro uma coisa. Quando se presta... Ele disse que até uma assinou lá o negócio dele. Então, quando se presta um concurso público, isso aqui em Santos e em outros municípios ocorre com frequência, sai uma lista de aprovados, sei lá, 100 aprovados, 50 aprovados. Às vezes, ninguém é chamado. Passam-se 2 anos e ninguém é chamado. Ou então são chamados 10. Esses 10 que são chamados da lista dos aprovados vão ser empossados num cargo público, uma publicação oficial no DO, vão ter o procedimento de investidura no cargo através do oficial, através de uma formalização oficial. No caso dos demais, que saíram na lista de aprovados, eles não são funcionários públicos. Eles não tiveram todo o procedimento de investidura no cargo. Posso ler aqui só um pedacinho da lei? Mas só para terminar aqui. Então, o que acontece? O Eustáquio, no caso, ele prestou lá, saiu na lista de aprovados, que ele mostrou lá no convite, nós estamos falando aqui sobre o convite também, mas não há investidura dele no cargo. Quer dizer, então, ele passou lá, ele falou um número, inclusive. Ele, eu fui o... o 60º. Isso não quer dizer nada. Mas não chamaram... Porque eu conheço um monte de gente que está na fila. Exatamente. Esses caras têm direito? Então, eu conheço várias pessoas que estão lá esperando. Eu vou ler essa lei aqui agora. Eu vou ler essa lei. Deixa eu esperar só um pouquinho, Vitor. Então, o que ocorre? Dentro desse estatuto tem que ser funcionário público, tem que ser estatutário. Empossado. Não foi. Aí o que aconteceu? Passou o tempo, aí no governo da Thelma, teve uma lei municipal, a Lei 22/91, que transformou, quem quisesse, quem obviamente aceitasse, todos aceitaram, todos os funcionários, independente do tipo de contratação, transformou em funcionários efetivos. Obviamente, algo estranho que foi feito isso. Foi depois no governo do Beto Mansur, houve o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal e foi julgado inconstitucional. E depois teve ainda uma série de desdobramentos. Então, resumindo aqui, o artigo 19, né, do ADCT. ADCT é Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Então, pela Constituição Federal de 88, esse artigo 19 da ADCT, quem tinha um emprego contínuo na prefeitura, por exemplo, aqui de Santos, 5 anos antes da promulgação da Constituição, que foi em outubro de 88, então, em outubro de 83, e era o caso do Eustáquio, então ele poderia ser considerado, ou seria considerado, não efetivo, mas estável. Quer dizer, ele não pode ser mandado embora. Não pode ser mandado embora. É a estabilidade do funcionário público. Funcionário como... Mas não é considerado um efetivo. Não é considerado efetivo. Então, ele não pode incorporar, ele pode ter cargos em comissão, mas quando ele é destituído do cargo de comissão, ele volta com o salário dele sem qualquer tipo de incorporação. Isso é claro na lei? Isso é claro, é claríssimo. É claríssimo. Agora, peraí, deixa eu ouvir o Vitor. Está escrito aqui na lei, efetividade e estabilidade. Não há que se confundir efetividade com estabilidade. A nomeação em caráter efetivo constitui-se em condição primordial para a aquisição da estabilidade, que é conferida ao funcionário público investido em cargo para o qual foi nomeado em virtude de concurso público. Então não tem o que discutir sobre isso. Ele está incorporando de maneira ilegal. Sim. Ele não pode incorporar Mas ele está incorporando? Já está com, sei lá, quantos por cento já incorporado aí. Meu Deus do céu. Ele já está 3 anos lá ganhando... Não, e anteriormente... 2 anos e 17 mil? Anteriormente, não sei qual é o cargo que ele tinha, que já mas incorporou. Ele também já estava incorporando Exatamente. como C1. Então ele vai incorporar um salário de 17 mil reais, sendo que ele foi colocado na prefeitura, ele não prestou concurso público. E assim existem muitas pessoas, né? Não é só o caso dele. Muitas pessoas estão incorporando cargos que nem poderiam, entraram sem concurso público. E você aí que prestou concurso público só tem a lamentar. Isso vai refletir no futuro, né? A terceira razão, que é decorrente disso que da primeira razão, veja bem,
Como vice-prefeito, o Eustáquio assumiu, né, interinamente, como prefeito em exercício, durante 3 períodos, a substituição do Paulo Alexandre. Paulo Alexandre viajou, sei lá, 15 dias, 10 dias, e ele assumiu, então, se tornou prefeito. Só que, no ato dele se tornar prefeito, ele não foi pedida exoneração dele como presidente da CAPEP. Então, ele passou a ser prefeito E presidente da CAPEP. e presidente da CAPEP. A penalidade é a perda do cargo. Isso também está na legislação Exoneração. muito claramente. Ah, mas foi só por 3 períodos, não deu tempo. Não Ah, interessa, mas não aí importa. vamos fazer retroativo Olha, agora? não precisa ir muito longe. Prenderam... Tem uma moça aí, tem uma campanha na internet, uma faxineira da Polícia Federal do Estado, aliás, da cidade de Rio Branco, que ela roubou um Ferrero Rocher, um bombom. Ela não roubou a caixa, um bombom. O cara é bravo, hein? O delegado enquadrou a mulher, chamou lá as viaturas e tal, por causa de um bombom. E olha que quiseram dar para ele. Não, a gente devolve 10 caixas. Não, eu quero aquele que ela comeu. Ô, Vitor, deixa eu só fazer uma pergunta. Tudo isso que você está falando, e o Rui também, vocês entraram no Ministério Público. Me parece que o Ministério Público não concordou com vocês. Eu estou enganado? Não, o que a gente entrou no Ministério Público inicialmente foi com aquele problema que o Eustáquio e o funcionário dele chamado Richard, eles colocaram um dependente de um funcionário público de forma ilegal. Tá, eu vou falar disso daqui a pouco. Isso. Nesse caso, o Ministério Público não entendeu como irregularidade. O promotor responsável Achou que era normal. achou que pode. E nessa questão... Mesmo com todas as provas. E nessa... É um direito de uma interpretação. E nessa questão da ocupação do cargo, isso foi denunciado ao Ministério Público? Foi denunciado, Pelo o vereador Benedito Furtado entrou com um requerimento, né, representou perante o Ministério Público essa questão, fundamentado nessas normas legais. E está aguardando. Não houve ainda uma... Não houve. Nós estamos na segunda ou na terceira irregularidade? Estamos na terceira, que seria terceira. esses períodos que o E Eustáquio... a quarta? A quarta, aí é uma questão Tudo bem, 2, 3, agora 4. Tem mais ainda, que a gente... Tem outras. Mas Mas a a quarta quarta aí seria específica a essa situação, Sim. que é uma questão ética e moral que foi levantada pelo Vitor Panchora, em denúncia na página Sobreviver em Santos, apelando para que os vereadores, então, se posicionassem quanto a isso. O vereador Benedito Furtado encabeçou essa questão, juntou numa lista 13 vereadores, assinaram, pedindo a convocação do Eustáquio, que depois se virou transformou em convite. Eu assisti a sessão quando o Marcos Então é uma Deoz... questão ético-moral. Porque ele foi exonerado, né, por motivos graves pelo governador Geraldo Alckmin, né, exonerado por motivos graves. Não foi ele que pediu exoneração, ele foi exonerado, foi demitido. Ele foi Mas exonerado. no dia lá, eu estive presente, no dia lá, o Furtado, em determinado momento, um abraço especial ao meu amigo Nelson Rodrigues, que está aqui presente. Nelson é nosso segurança aqui. Eu chamei o Nelson, falei, qualquer problema, Nelson. Conheço o Nelson. O Nelson, ele é praticante de Kung Fu, estilo Bruce Lee, resolve qualquer problema. Mas no dia o Eustáquio leu, e até leu um trecho lá, e depois o Furtado interpelou ele e falou, não, o senhor continua lendo, aí até foi sim. vaiado Tá e aqui tal. separado. Porque diz que a promotora só fez elogios a ele, é verdade? Tem aqui, eu grifei essa parte aqui. Enquanto o Vitor... Mas lá- ela Enquanto eu procuro elogiou aqui. ele, Rui? Não, de forma nenhuma. Com base no que ele foi alegando na defesa dele, isso é só a gente olhar o processo. Na ação do Estado, Tá não aqui, tem ó. nada a ver na justiça, não é isso? Na ação de cobrança do Aqui, ó, Estado. é a procuradora do Estado, porque assim, ninguém mais aguenta os agravos de instrumento que ele manda. O que é o agravo de instrumento? Acabou o processo. Ele mandou um agravo de instrumento, não é questionando o objeto, ele está questionando só o valor da dívida dele. Ele diz que é um direito dele. É um direito, quer dizer, não é um direito, isso aí é uma maneira de burlar a lei. Porque infelizmente tem essa brechinha na lei. Mas ele já tem uma cassação dos bens dele já, né? Uma execução de bens, já existe. Por parte do Estado. Só que ele não tem nada no nome dele, ele tirou tudo do nome dele. Ele diz que tem, que o não tem apartamento nada. é dele. Mas o apartamento é bem inimputável, se não me engano. Não esqueci o nome. Empenhorável. Bem de família. Empenhorável. Então ele não tem
Mas não tem um carrinho? Não, não tem carro. Ele pode estar... Ele tem 17, ele ganha 17 mil reais por mês, ele não tem carro, não tem aplicação, não tem nada. Mas tem gente que, vai ver que ele gasta muito, né? Isso deve ser, não. Mas o que a procuradora falou dele? Aqui, ó, ela elogiou ele. Não, pelo amor de Deus, olha aqui. Colocou assim, o recipiente, mais uma vez, ela coloca em letra maiúscula, porque ela não aguenta mais, grifado, letra negrito e letra maiúscula, ó, com ponto de exclamação, nunca vi isso em processo. Aí aqui, ó, o recipiente, mais uma vez, sem oferecer qualquer garantia, realiza alegações vazias e despropositadas, as quais não merecem a chancela do Poder Judiciário, ponto de exclamação. Aí embaixo ela escreve aqui, ó, desta forma, resta claramente demonstrado que o recipiente agiu de má fé, com o intuito de protelar o feito, ele está só voltando para frente, para não poder ser executado. Assim, a Fazenda requer o afastamento de sua pretensão, condenação do agravante em litigância de má-fé, bem como o prosseguimento da execução fiscal. Porque eles não conseguem executar ele e tirar os bens dele, primeiro porque ele não tem nada no nome dele. Quando já se viu um cara que é rotariano, maçom, evangélico, católico, todos os lugares ele é alguma coisa. E ele, com tudo isso, ele não tem nenhum bem no nome dele. Tá claro, ele tá me processando, ele tem um processo contra mim, ele jogou um processo agora contra mim, porque eu escrevi assim, numa postagem que eu fiz no Facebook, eu coloquei assim, a pessoa não ter nada no nome e tendo uma execução fiscal na justiça, essa manobra é típica, eu escrevi, é típica de estelionatários. Eu comparei o que ele está fazendo a uma manobra de estelionatário. E ele falou que eu chamei ele de estelionatário. Eu comparei o ato de não ter nada no nome, porque um estelionatário ele não pode ter nada no nome dele. Não o ato de não ter nada no nome, o ato de não ter nada no nome em razão de uma execução. Entendeu? Então ele colocou isso, o processo foi basicamente isso. Penso que os três motivos anteriores de incompatibilidade deles estar à frente da presidência da CAPEF, mais uma vez quero registrar, é dinheiro público, né? O funcionário tem que estar preocupado, porque amanhã depois, se der um rombo como está tendo em São Vicente, vai ser um problema danado. E nós, munícipes, temos que estar mais preocupados ainda, porque sempre sobra para quem paga IPTU e ISS. Agora, nessas três alegações, me parece que são bem claras uma incompatibilidade. Na quarta, a questão da ética, dele ocupar ser vice-prefeito e ter o cargo e tal, não vejo tanto problema. Mas o que também não consigo entender é que se a lei impede que ele possa estar incorporando, que aí eu vou falar aqui uma coisa, eu concordo com o Furtado, eu acho uma aberração da natureza o funcionário público que incorpora salário. Alguém vai ficar bravo, muitos funcionários vão ficar bravos, mas não é em defesa, é um ataque aos cofres públicos. Tem uma hora que não vai bater mais. Não bate. A conta é simples. Ela vai uma bola de neve. O cara trabalhou 20 anos recolhendo em cima de R$1.000. Aí ele fica 4 anos ganhando 17 e se aposenta com 17. Tem alguma... Não, eu queria saber qual é o matemático, não é? Isso é cálculo... Não, olha, Augusto, tem um comentário... Exponencial. Tem um comentário que eu acho que é esclarecedor. E aí vai até para o aspecto religioso, inclusive. Um amigo meu, conversando ontem, é um médico muito conhecido aqui em Santos, uma pessoa do bem, maravilhosa, é o Dr. Najib Salim Haddad Júnior, né? Então, ele estava muito preocupado no seguinte aspecto. Na Prefeitura de Santos, né, está havendo, assim, um desvio da religião de cada um, dos funcionários estatutários, que aí tem essa situação que você estava comentando. Por quê? As pessoas católicas, evangélicas, budistas, islâmicas e outras religiões estão aderindo, estão mudando para o espiritismo. Né? Eu perguntei, mas como assim? Isso foi o Najib que falou? Foi o Najib. É gente boa. Gente muito boa. Então o Najib, eu falei, mas como assim, Najib? Eu não entendi. Sim,
estão mudando para o espiritismo mesa branca, porque todos só querem incorporar. Muito bom, viu, Narciso? Eu acho que a gente está rindo, mas é grave. Não, é grave. Porque vai estourar isso. Eu não quero falar aqui de nomes, não vou citar nomes por uma questão de respeito, mas eu conheci uma pessoa que trabalhou 20 e poucos anos, acho que quase 25 anos, ele era professor naquele colégio na Ponta da Praia, de educação infantil, professor de educação física, pessoa respeitada. Aí ele virou secretário, não tinha outro nome, indicaram ele. Ah, não, mas o cara é 25... porque é cargo isso, né? 25 anos, funcionário público há 25 anos. Ele pode ser a pior raça do mundo, mas isso é um status. Ó, eu sou funcionário público há 25 anos. E esse cidadão ocupou, e na época, quando houve um rompimento do partido que ele estava em apoio ao Paulo Alexandre, ele preferiu, ele falou, não, eu vou continuar, porque mais um ano eu incorporo tudo. E hoje ele ganha o salário do secretário. O salário do secretário. Não há conta atuarial que bata. Nós que não temos, eu não tenho essa prerrogativa, sou burro, minha mãe falou tanto para eu estudar e virar funcionário público. Nós que não temos essa prerrogativa, vamos pagar daqui a alguns anos essa conta, porque não vai fechar. Se hoje o município manda milhões, daqui a alguns anos vai mandar mais milhões ainda. E eu queria falar com o telespectador, para você que não entende muito essa coisa de incorporação de cargos, o pior não é só isso. O pior é que depois que a pessoa incorpora, vamos dizer que a pessoa entrou na prefeitura com um salário de R$1.000, ele prestou concurso pro mais simples, né? Pro que exige menos escolaridade e tudo. Então ele ganha lá R$1.000. Aí ele foi para um cargo de secretário e hoje ganha 10, né? Para um cargo de C1 e ganha 10. Ele incorporou esse salário de 10, depois que ele incorpora, ele pode sair desse cargo e voltar para o que ele era antes, ganhando 10. Ou seja, a responsabilidade do cargo, né, que ele teria, porque o cara que ganha 10 mil, ele tem um cargo de chefia. Ele tem uma responsabilidade, um cargo de chefia. Ele pode simplesmente falar, não quero mais, eu quero voltar para o meu cargo. Então ele volta a ser o que ele era antes, ganhando R$10 mil. Então, mas eu queria só dizer uma coisa. Você sabe qual é a média salarial da Prefeitura de Santos? Eu sei que a grande massa de trabalhadores, a grande massa de trabalhadores da Prefeitura de Santos ganha mal. Porque veio acumulando, vocês lembram que o Beto Mansur não deu aumentos, o Papa não deu aumentos, então foi defasando, houve aquela defasagem. E você tem um pequeno grupo que se apropria de apadrinhamentos políticos enfim... Nós temos um grande exemplo, que é o Richard de problemas que a gente não quer exemplificar de forma mais... com o dedo na ferida, mas se perguntado responderei. Infelizmente, esse pequeno grupo representa uma massa salarial extremamente alta, o que dá uma... não é? Porque esse dinheiro sai da CAPEP. A aposentadoria, os benefícios desse cara que ganha 17, 20 mil reais. Nós temos que fazer um intervalo. Tá. No próximo bloco, eu queria que você comentasse, quem está em casa, por favor, entenda. Ele está citando esse rapaz, não é? A CAPEP tinha um diretor jurídico, não é? Já voltou. O que deu, não o Richard, o que estava antes do Richard, que deu o parecer contrário. É isso? Isso. Então, há uma regra na CAPEP de Santos, onde o dependente que estiver fazendo faculdade, é isso? Se tiver mais de 18 anos. Se tiver mais de 18 anos, ele tem que estar cursando alguma coisa. Ele precisa estar cursando alguma coisa para continuar sendo dependente. Isso. Qual é o direito que ele tem sendo dependente? Tem algum benefício sendo dependente? Se ele for dependente, ele pode usar os serviços da CAPEP normalmente. Saúde, essa coisa toda. Internação. O que a gente está falando é só da parte de saúde, não da parte de previdência. Ok. Né? Então, é como um plano. Quando você põe alguém, você paga por aquela pessoa como um dependente. Isso. Se ele tiver que fazer um contrato novo, a realidade é diferente. Isso. É mais ou menos isso, só para quem está em casa entender. Na regra da CAPEP, se o cara tiver mais de 18 anos e estiver fazendo faculdade, ele pode ter esse direito. Tem. Legal. Teve um caso de um cidadão, de uma cidadã, que pediu para que o filho continuasse como dependente. Isso. E aí o diretor jurídico, na época nós temos esse processo,
nós vamos mostrar depois do intervalo, o diretor jurídico, na época, negou, dizendo que o cara, não, apesar dele ter vontade, ele não poderia, porque não estava de acordo com a legislação cursando. Aí esse diretor jurídico saiu. Ele era advogado. Esse advogado saiu. E assumiu uma outra pessoa não que não assumiu ninguém, não assumiu ninguém. Você vai falar daqui a pouquinho. Nós vamos fazer um breve intervalo, é muito rápido. Fique aí, eu volto já. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000, acesse o site www.ozan.com.br. Quem nos apoia também, o restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Grande restaurante Boqueirão Express Grill. Mandar um abraço especial também ao meu amigo João do Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. O Incatep qualificando a mão de obra do trabalhador portuário e preparando o mercado de trabalho. Eu sempre recomendo aqui os cursos do Incatep, que a qualificação portuária, sem dúvida nenhuma, é o diferencial neste momento de crise, que os terminais não estão contratando, estão demitindo, mas que, sem dúvida nenhuma, as operações não param. Portanto, se você tem qualificação, a possibilidade de você se manter no seu cargo é muito grande. Por isso eu recomendo. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Nesta sexta-feira, primeiro eu quero lembrar que esse programa é reprisado às 11 da noite, à 1 da manhã,
E como eu sei que muita gente gostaria de assistir o programa, o pessoal da assessoria de comunicação, meu grande amigo Rivaldo, tem um carinho especial pelo Rivaldo. O Rivaldo é uma pessoa QI altíssimo, um cara que não jogaria xadrez com o Rivaldo. Certamente perderia. Rivaldo, que é o secretário do prefeito Paulo Alexandre, dizem que é o homem forte, que manda. Manda e os secretários obedecem. Grande Rivaldo, ele que é responsável pelos resultados todos da prefeitura e, sem dúvida nenhuma, comanda um dos maiores orçamentos, o de publicidade. É o grande Rivaldo, meu amigo, gosto muito dele. Mas eu quero lembrar que este programa será reexibido na segunda-feira, que é feriado, não é isso, Daiane? Está programado para segunda-feira, afinal de contas, eu também sou criança e preciso aproveitar o dia da criança e Nossa Senhora Aparecida. Nesta sexta-feira, eu conto com a presença do engenheiro Rui Deltrono, a presença do primeiro músico, né, Vitor? Produtor musical, produtor né? musical. Audiovisual também. Victor, agora audiovisual. Eu me lembro, há uns 2 anos eu convidei você para fazer um programa aqui, não é? O Vitor Panchorra, gentilmente vindo ao programa. O Vitor nem era o Vitor de hoje, não é verdade? Era quando você estava começando a sobreviver, viver em Santos. Eu convidei. Não, isso já faz quase 4 anos já. Então faz uns 4 anos que eu convidei. Olha, eu já tinha uma visão, hein? Sou bom, eu tinha que ser olheiro em time de futebol, hein? E quero também ressaltar que nós convidamos, através da grande jornalista, competente jornalista, sempre simpática, pelo menos comigo, sempre simpática e risonha, a Maria Francisca, convidamos o Eustácio para participar, mas ela disse que ele não poderia vir e quando ele tiver uma data disponível na agenda dele, eles vão entrar em contato. Então nós vamos, a partir de terça-feira, lembrá-la, viu, Maria Francisca? Eu até estou pensando em pôr sua foto. Não era uma boa para o pessoal saber e encontrar com a Maria Francisca. Leva ela e leva o Eustácio no programa, Maria Francisca. Então, mandar um abraço aqui para os meus amigos da assessoria de comunicação lá da CAPEP, que impediram, aliás, a agenda do Eustácio impediu que ele participasse do programa. E nesta sexta-feira, eu quero dizer ao Rui Deltrono e ao Vitor, vocês vão ter que voltar numa próxima ocasião, porque nós só temos 5 minutos e, de acordo com o Rui no intervalo, não chegamos à metade, não é isso? Não, muita coisa. Então, vamos voltar no caso nesse caso aí, que nós estamos falando no bloco anterior. A CAPEP recebeu uma solicitação de uma integrante e essa integrante pediu para inserir o filho dela, que era maior de 18 anos e que pretendia fazer uma faculdade. De acordo com o Rui, existe uma lei municipal que veda o maior de 18 anos que não esteja cursando. Lei 2635. Lei 2635/09, que é sobre inclusão de dependentes maiores de idade na CAPEP. Aí o diretor jurídico, na época que era advogado, deu pau. Você consegue mostrar, Rodrigo? Nós temos isso em slide, Daiane? Não? Então vamos mostrar aqui. Eu queria mostrar o indeferimento. Esse aqui é o indeferimento. Aí, eu quero mostrar por aqui. Por escrito, né? Deixa eu mostrar aqui. Ó. Isso são documentos da CAPEP. Rodrigo, você consegue? Esse câmera novo vai conseguir? Eu não sei, eu estou inseguro desse rapaz. Viu? Conseguiu aí? Vamos lá? Pode ser? Olha lá, tá aqui, ó. Opino pelo indeferimento. Então, o advogado, o diretor jurídico, aliás, o diretor jurídico da CAPEP, advogado na época, ele indeferiu, ele opinou, ele diz assim, ó, opino pelo indeferimento, tendo em vista que o dependente da requerente não exaure os requisitos da lei, por não estar devidamente matriculado em curso de nível técnico ou superior. Isso foi publicado? Publicado. Isso, sim, o indeferimento foi publicado no Diário Oficial. O indeferimento. O Diário Oficial está aqui atrás. Aí o Eustácio resolveu mudar de opinião, é resolveu. Isso? Aí ele colocou aqui, ó. Só que aí não foi o Eustácio. Quem pediu o deferimento depois... o Eustácio pediu para que fosse reavaliada. Ele pediu apesar de ter sido publicado... Publicou no Diário Oficial, indeferido. Aí o que aconteceu? Esse advogado saiu da CAPEP alguns dias depois. E nesse meio tempo que não tinha advogado nenhum, o Eustácio aproveitou e pediu para que fosse reavaliado. Só que como ele pediu para ser reavaliado se não tem advogado lá? Então o que ele fez? Ele pediu para que o Richard, que é um cara que era do almoxarifado, que ele colocou para um cargo C1, que é o braço direito dele hoje
na CAPEP, ele pediu para que ele reavaliasse. Só que o Richard não é advogado, ele não poderia reavaliar isso de maneira nenhuma, isso é ilegal. Aí ele colocou assim, ó, ao senhor presidente, tendo em vista que o filho completou a maioridade e pretende inscrever-se... É absurdo, né? Isso é absurdo. Ele pretende... Assim, ele, né, botando uma fé que o cara vai se inscrever... No futuro, ele inscrever-se em curso universitário no próximo período, sugerimos o deferimento. Ou seja, ele deferiu esse... O que já havia sido indeferido com base na lei. Então ele está totalmente ilegal. Isso aqui é uma improbidade administrativa que nós colocamos no Ministério Público, nós mandamos para o Ministério Público com esses documentos assinados pelo presidente, pelo Richard, que não poderia ter sido nunca o avaliador desse processo. Enfim, eles fizeram isso, passaram por cima de todas as leis. Depois eu anexei nesse processo os atendimentos que ele fez. Ele usou a CAPEP, esse beneficiário, né, que não poderia. Se houve gastos, então... Quer dizer, deixa eu entender um negócio, resumindo. O cara, a pessoa, a mãe dele, ou enfim, o titular chegou e falou assim, olha, eu queria que o meu filho tem mais de 18 anos, não está fazendo faculdade, mas pretende fazer, eu gostaria de manter ele como dependente. Aí a lei diz que tem que estar matriculado. Tem que estar regularmente matriculado. Não, mas ele está pensando em fazer. Ele está pensando, talvez ele faça... No próximo ano, inclusive. No próximo ano. Aí o cara do jurídico, advogado bom esse. Que não é advogado. Não, o que indeferiu. O que indeferiu é perfeito. O que indeferiu, perfeito. O cara indeferiu, o cara falou, perfeito, não pode, perfeito, pô, a lei e tal, pá. Aí publicou no Diário Oficial. Isso. Aí o Eustácio, que é uma pessoa religiosa, eu respeito muito, uma pessoa sensível, mas tem que tomar cuidado, a lei é a lei, não é? Ele resolve reavaliar o caso. E aí esse rapaz que você alega que pegou a função, mas ele era diretor jurídico sem ser advogado? Ele simplesmente ele colocaram um nome para ele de assessor técnico, ele bateu um carimbo de assessor técnico e mandou ver. Mandou ver. E só rapidinho para finalizar, esse Richard, quando a gente fez as denúncias, ele foi afastado. Ele foi afastado lá da CAPEP, mas ele foi afastado. Ele não foi afastado, ele pediu licença-prêmio. Então é o direito dele. Ele estava ganhando 10 mil reais, licença-prêmio, beleza. Aí ele já emendou férias e já emendou, acho que uma outra licença lá. Mas é um direito dele. Não, é direito. Agora eu vou te explicar. Coincidentemente, quando ele acabou a licença dele, ele não tinha para onde voltar no cargo de 10 mil. Ele teria que voltar como almoxarifado ganhando 1.000 e poucos reais. O que aconteceu? Por uma coisa divina, o cara que estava num cargo lá de chefia, departamento financeiro de chefia, ficou doente no último dia. Isso acontece. Acontece. É divino, assim, eu acho que é uma coisa de Deus mesmo. E ele... Você está falando isso porque você achou que o cara rezou para o outro ficar doente? Não. Aí é praga. Não, é porque a CAPEP precisa ter funcionário. O cara rezava que o fulano tem que ficar doente, chegou no último dia. Tá parecendo o The Voice de ontem, né? Nos 45 a mulher bateu lá e virou. Eu não tô falando isso, eu tô falando que, né, são funcionários excelentes. Lógico. Então, esse funcionário ficou doente, saiu ganhando 10 mil e o Richard voltou ganhando 10 mil. Então, todo mundo está ganhando 10 mil, é uma dança das cadeiras do 10 mil, só que você que está em casa não pode participar dessa brincadeira. Só participa dessa brincadeira quem é amigo do prefeito ou do vice. Eu acho que você tá... Aí eu acho você um pouco exagerado nisso. A gente tem que ter, né, um bom senso de avaliar algumas coisas. Sem dúvida nenhuma, essa questão... de decisões baseadas na lei, não tem muito o que se contestar, não é verdade? É verdade. Com que objetivo, algo que foi indeferido por um advogado com base na lei, teria que ser reavaliado. E outro detalhe, o Eustácio se diz advogado. Então, ele sabe, ele conhece as leis. Como é que ele ia pedir uma reavaliação do que tinha sido indeferido legalmente? E foi publicado. Eu nem sei, há essa possibilidade? Eu desconheço que depois de publicado pode ser revista uma decisão. Não, foi deferido depois no Diário Oficial. Normal, já ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Agora, Vitor, você vê que às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque o Ministério Público achou isso normal. Eu quero saber como que ele achou isso normal, se a gente colocou as provas e ele criou provas contra ele mesmo. Você pretende recorrer? Aqui, lógico, vamos para São Paulo agora. Aqui, ó, ele está assinado, está escrito com letra de mão. Como que o Ministério Público
Eu fico assustado. Isso acontece. Eu fico assustado. Como que o Ministério Público me coloca uma coisa, arquiva uma coisa que tem provas, e o próprio Richard colocou aqui provas contra ele. Ele mesmo escreveu. Tendo em vista que o filho completou a maioridade, pretende se inscrever. Ele criou provas contra ele e o Ministério Público arquivou. Então, infelizmente, se o Ministério Público de Santos não viu isso como uma prova, eu não sei mais o que fazer aqui em Santos. Eu já vou direto para São Paulo. Isso aqui tem prova, né? Não é interpretação. Não, a interpretação do promotor público que não viu irregularidades. Cabe você agora a dar continuidade, não é? Nessa. Se você imagina que que tem fundamento. Eu vou ser honesto com você, minha opinião. Eu não entendi. Se o diretor jurídico, que era advogado, escreveu lá que indeferiu e pôs a lei, inclusive, e foi publicado e ninguém falou nada, aí o cara sai e aproveitam que o camarada saiu para tomar em conta, aí foram lá e mudaram a decisão. Exatamente. Penso eu que podia ser que nem a gente faz na disputa de palitinho, melhor de 3. Vamos ouvir mais uma outra pessoa, não é verdade? Eu vou deixar avaliar. Eu vou deixar uma cópia, inclusive, com você, que esse foi o processo que a gente colocou no Ministério Público. Eu tenho que encerrar o programa, que já estourou. Você pode vir eu não te garanto semana que vem, que eu não sei de cabeça qual é a nossa agenda, nem e gostaria de convidar você, Rui, porque me parece que você tem um questionamento quanto à alegação do Dr. Eustáquio de ser advogado. Sim. Nós conseguimos. A gente tem tempo, 2 minutos a mais, Gisele? Não, né? Não dá mesmo para colocar o vídeo do Nobel? Hein? Vamos lá? Vamos pôr o vídeo do Nobel Soares, porque o Nobel Soares comentou essa semana e disse o Nobel que, vendo a página, meu amigo Nobel Soares, grande advogado, baixinho, mas grande advogado, o Nobel disse que ele averigou e não encontrou, e o Nobel é advogado, militante, o Nobel não encontrou nenhum Eustáquio inscrito na OAB, nem aqui, nem no Brasil. Nacional, não existe. Na Nacional. Tem o vídeo aí? Tá no ponto? Muito obrigado, viu, Gisele? Como soube que ele não era advogado, eu digo, não é advogado? Eu vou pesquisar, porque eu acredito no Eustáquio. Eu conheço o Eustáquio. O Eustáquio é uma pessoa séria. Então, qual é a fonte da pesquisa? O site da OAB do Estado de São Paulo, já que ele mora aqui em Santos. Na OAB do Estado de São Paulo não existe nenhum advogado, nem com o nome Eustáquio, nem o Pereira, o sobrenome completo. Eu digo, mas de repente está no site da OAB Nacional. Por que não? De repente ele se registrou do outro estado. Fui no site da OAB Nacional. Também não existe, nem o nome completo, nem o primeiro nome. Que ele não... No Brasil não existe. Será que ele não pode ser advogado nos Estados Unidos? Pode ser. Mas no Brasil ele não é, porque ele se qualifica como advogado, formado pela Unisantos, e no site não tem. No Brasil, olha que curiosidade, eu vim descobrir, não há no Brasil nenhum advogado com o nome Eustáquio. Olha, essa é uma afirmação do Nobel, e eu só queria dizer o seguinte, eu acredito no Eustáquio. Nossa. Sabe por quê? A gente tem que acreditar. Não, eu acredito, porque você veja o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha garante de pé junto, que nem o Maluf, garante de pé junto que não tem conta na Suíça. O Ministério Público suíço está errado. Eu acho um absurdo. Vocês estão rindo, mas é sério. Essa interferência yankee em território nacional. Se o Eduardo Cunha está dizendo que não tem, e o Maluf diz que não tem conta na Suíça, é o Ministério Público da Suíça que vai procurar conta em outro lugar. Ah, mas tem a cópia do passaporte dele, tem a assinatura dele. Como diria o Maluf, se tem dinheiro lá fora, fique com o dinheiro. Eu acredito no Eustáquio. Se ele diz que é advogado, ele é, Vitor. Ele é. Eu fiz questão, inclusive, de imprimir todos os lugares que eu achei na internet, eu busquei lá Eustáquio, entrevistas, tudo. No site da prefeitura ele está dizendo aqui, servidor público municipal, né? Advogado formado, tal. Aí aqui, ó, na CAPEP está escrito... Já tiraram isso, né? Não, tá lá ainda. Tá lá. Advogado habilitado pela Ordem dos Advogados do Brasil, então ele deveria ter inscrição, tá aqui, ó, OAB 1993. Tá escrito aqui, ele tem OAB, ele tem inscrição, então não tem. Não, aí é o ano, né? Tudo bem. Ele pode talvez ter feito faculdade e é um bacharel em direito. Mas ele não pode de maneira nenhuma dizer que é advogado. Agora sim, muito obrigado pela participação, faremos um novo programa. Muito obrigado, Augusto, viu? Agradeço a todos. Ainda falta metade das coisas, não vai dar tempo, Vitor.
doutor. Não, tudo Obrigado bem. pela Obrigado, participação. valeu Forte pelo abraço. espaço. Sobreviver em Santos. Quem não entendeu, pegou pela metade, entre no Facebook, página Sobreviver em Santos, vai encontrar item por item muito bem explicado. A você, telespectador, um excelente feriado. Se Deus quiser, ele há de querer. Até lá.